Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho aqui uma jovem lenda do meu lado, é um dos profissionais desse mercado mais respeitados, que faz um trabalho mais consistente ao longo de tanto tempo, eh, que é responsável por uma das agências mais bacanas que tem, que já foi de live marketing um dia e que hoje transcende muito o live marketing tal como a gente conheceu, e ele vai explicar isso aqui. Fernando Figueiredo, meu querido amigo, que alegria, que honra, felicidade ter você aqui. Para quem não conhece o Fernando, e deveria conhecer, CEO da Bullet e fundador. Fê, vamos começar aqui contando essa história, né? Porque eu não vou pedir para você falar da sua trajetória profissional, porque ela é de 38 anos de Bullet. Uhum. Mas vamos pensar que essa trajetória é uma série muito bacana da Netflix. Uhum. E que se você fosse contar ela em algumas etapas, quais seriam elas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Demorou, mas a gente conseguiu. Sim, E tem uma honra de participar aqui. Gosto muito obrigado. de você, gosto muito do seu pai. Então, para mim, é realmente muito legal. Pô, que pergunta difícil essa primeira, né? Mas assim, vamos lá. Eu acho que o primeiro episódio seria a origem, né? Eu venho de uma família de publicitários, né? Meu avô era publicitário, meu pai é publicitário. E eu lembro que quando eu era moleque, ainda na época de escola, tal, eu passava às vezes as férias na DPZ, na Thompson, na Enio, onde meu pai trabalhou e fez carreira, RTV, na época RTVC. Então eu fui curtindo um pouco esse ambiente, né? E, e a coisa começou assim, começou nessa pegada do tipo assim, pô, eu adoro a profissão do meu pai, que é muito natural isso, né? Era, pelo menos, porque no meu caso, depois eu vou contar uma dos meus filhos que tem uma parada completamente diferente. Mas acho que depois disso veio, acho que a negação, porque eu fui morar na Austrália por um ano, foi uma experiência maravilhosa, e eu voltei muito com a cabeça de que eu queria ser médico. Eu tenho uma coisa, eu adoro os shows de ER e essas coisas do gênero, eu adoro medicina, sempre gostei, mas eu vi que eu não tinha skill para estudar, né? Eu nunca tive skill para estudar, e eu acabei falando, não é medicina, então vamos ver o que que é essa parada mesmo. Daí a gente fundou a Bullet em 1988 num mercado completamente diferente, né? E tudo começou ah, aprendendo. O mercado era binário, eh, as relações eram muito mais humanas. A Unilever foi o nosso primeiro cliente. Eu lembro que a gente, às vezes, chegava aí, ficava andando no corredor do marketing, coisa que hoje é impossível acontecer, porque compliance não deixa, etc e tal. Mas você ia circulando e o pessoal falava assim, nossa, Bullet, vem aqui que eu preciso passar um negócio para vocês. E a gente pegando o job, assim, como se fosse um pesqueiro, né? Era uma coisa muito humana e muito divertida nessa história toda. Eu acho que o outro episódio seria Brasil não é para amadores, porque eu acho que a gente viveu 4 ou 5 planos econômicos ao longo dessa trajetória inicial da Bullet e deu certo. Eu lembro o plano Collor, quando congelaram o dinheiro de todo mundo, a gente com um projeto na rua para lançar em uma semana e a gente não tinha dinheiro para pagar fornecedor, porque o cliente tinha pago a gente, né? E o dinheiro foi bloqueado, né? E a gente conseguiu sobreviver nessa história toda. Então, isso foi legal porque criou uma casca pra gente, assim, a gente aprendeu a trabalhar em situações muito difíceis, né? A gente brinca que nos solos mais difíceis, mais complicados, nos solos cheios de pedra, tal, é onde nascem as melhores uvas e se produzem os melhores vinhos, né? Então era mais ou menos isso, né? Daí acho que teria uma fase chamada, que eu chamaria de eh, Madison Avenue, que é a gente veio crescendo, 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 ganhando muito prêmio, ganhando dinheiro, tudo isso, até que a Macan bateu na nossa porta. Não a Macan, o IPG bateu na nossa porta. E a gente falou, cara, o grupo número 1 do mundo, a agência número 1 do mundo, bateu na nossa porta. Eu acho que é um jeito muito legal da gente se profissionalizar. E foi o que a gente entendeu. Vendemos a Bullet para o Interpublic, que na época era a Macan, muito com a intenção de profissionalizar o meu negócio, porque eu falei, cara, os caras devem ser muito melhores do que eu. Bom, foi um super negócio,
foi um super deal, mas foram os 5 piores anos da minha vida, porque a Macan não é a Macan de hoje, não é a Macan do Hugo e tal, era outra história, e eles eram muito ruins no que diz respeito à administração e gestão de empresa. Nós éramos muito melhores. Então foram 5 anos. Passado esses 5 anos, a gente comprou a agência de volta por R$1, $1 na época. E Um baita negócio. foi um baita negócio, mas assim, Pagou né, caro. vendemos a alma para o diabo, né? Literalmente. E o que aconteceu foi que, a partir daí, acho que entraria no próximo capítulo, que era os anos dourados, né? Porque a gente começou a ganhar todos os prêmios, ganhamos Caboré, ganhamos o Cannes, foi a primeira agência a trazer um leão de Cannes promocional para o Brasil com iPod no palito, a agência ganhando conta pra caramba, dinheiro e etc e tal, então foi super legal, né? Foi quando a gente realmente bombou a história, né? Só que eu sempre fui inquieto, eu sou ariano, né? Então eu falei, chegou a hora de experimentar outras coisas. E eu aproveitei a situação, aí falando um pouquinho dos meus 2 filhos, eu tenho um filho que joga golfe profissional, Legal. foi para lá, para os Estados Unidos com 14 anos e nunca mais voltou. E quando ele não voltou, a gente falou, eu virei para minha mulher, a gente falou, cara, eu não vou perder meu filho pro golfe com 14 anos de idade. Então, quando ele tinha mais ou menos 17, eu falei, vamos para os Estados Unidos, a gente fica lá 1, 2 anos, o tempo dele entrar na faculdade, eu fui com o meu outro filho mais novo, e depois a gente volta. Só que 2 coisas aconteceram. A primeira é que a gente gostou da brincadeira, a gente começou a entender que os Estados Unidos era uma coisa diferente, e eu não me aguentei. Em 2 meses de Estados Unidos, eu montei a Bullet US lá, né? E comecei a fazer pequenos trabalhos e fui testando, muitos de clientes, inclusive, que estavam aqui, né? E foi dando super certo. Meu outro filho mais novo resolveu virar gamer profissional. Então eu tenho 2 esportistas de esportes muito pouco convencionais que estão indo super bem, estão ganhando seu dinheiro, estão explorando outros ares. Então eu acho que eu fui a última geração de publicitários da família, né? Então foi mais ou menos isso. Daí teve a história a pandemia, né? Que acho que o que aconteceu foi uma coisa muito maluca, porque eu comecei a sentir a pandemia alguns meses antes do Brasil, lá nos Estados Unidos. Coisa de 3, 4 meses. E eu falava com o pessoal aqui no Brasil, eu falava assim, gente, ferrou, preparem as máquinas, porque vai parar. Não, marolinha, 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 não vai dar, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Normal, já aconteceu isso antes com crise de 2008, por exemplo, que não chegou a afetar o Brasil. Parou. Eu lembro que em uma semana eu perdi 17 eventos. Cancelaram, os 17 eventos foram cancelados. Não tinha como realizar esses eventos. E basicamente a gente falou, cara, precisamos rever tudo, né? Tinha um monte de gente na agência que já não acreditava na história, esse mercado morreu, etc e tal. E eu falei, cara, não é verdade. Aqui nos Estados Unidos está bombando isso. Então vamos fazer diferente. Eu vou pegar várias coisas que eu apliquei nos Estados Unidos para aplicar no Brasil. Então, por exemplo, quando o mercado inteiro reduziu 40% o salário de todo mundo, a jornada, aquela história toda, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou dar revenue share para 100% dos funcionários. Vou dar um mínimo garantido 40% menor, mas é revenue share. Ou seja, a performance da agência vai direto para o bolso dos colaboradores mensalmente, né? Isso foi muito legal, porque quando a gente começou a reinventar o negócio, e o online, o digital, a gente já tinha muito presente na Bullet, isso compensou a perda dos eventos, né? A gente falou, cara, o caminho é esse. Então, naturalmente, a gente foi. As pessoas que não eram visionárias ou que não acreditavam mais no negócio saíram. E empreendedores, pessoas que queriam empreender, entraram. Então, hoje eu sou cercado de empreendedores, né? Todo mundo na agência hoje tem participação no negócio. E a gente acabou voando no negócio, no mercado, né? Nesse sentido. E reinventamos bastante o nosso produto, né? E com isso, eu diria para você que acho que o último capítulo seria o melhor ano do resto da minha vida, porque assim, os últimos 4 anos foram maravilhosos para a Bullet. No que diz respeito a resultado, no que diz respeito a clientes, no que diz respeito a faturamento, no que diz respeito a lucratividade, mas principalmente no que diz respeito à felicidade, que para mim era o grande objetivo. Eu falei, se é para continuar nessa brincadeira,
eu quero é ser feliz. Então a gente hoje tem um modelo muito fértil e muito feliz e muito leve. Isso que é muito bacana. Muito legal, essa história da porta para dentro. Uhum. Da porta para fora, e aí se a gente for olhar para esses 38 anos, é, e aí eu olhando aqui com o cuidado que merece, então vocês nascem como promo, Sim. como era o mercado todo. Uhum. E aí no correr dos anos, esse negócio deixou de se autodenominar promo para se chamar live, Uhum. e mais ou menos ali vocês fazem um movimento para virar talkability, Uhum. e mais recentemente vocês viraram story selling. Uhum. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí da visão da Bully da porta para fora. O que que mudou no negócio e o que que é esse negócio de story selling? Tá. Acho que em primeiro lugar não é marketing, tá? Realmente é um pouco de cultura, né? Primeira coisa assim, a gente abomina a palavra live marketing. Nós fomos os do contra, né? Porque eu acho que meu negócio é muito mais do que isso. Eventos, para mim, é live marketing, mas eu não faço só eventos, eu fazia muitas outras coisas. Nasci fazendo promoção, nasci fazendo eventos, nasci fazendo ponto de venda, e a gente começou a perceber ao longo da jornada que tudo isso tinha uma coisa em comum, que era vendas, né? Então, quando eu fazia um evento, era para o cliente vender mais. Quando eu fazia uma promoção, era para o cliente vender mais. Quando eu fazia ponto de venda, era para o cliente vender mais. Então, a gente entendeu que vendas é o meu DNA, né? E quando a gente, por volta de 2018, 2019, a gente falou assim, cara, se vendas é meu DNA, então legal, eu vou fazer tudo, eu vou ser uma agência full service, eu vou fazer advertising, eu vou fazer propaganda, eu vou fazer conteúdo, eu vou fazer digital, eu vou fazer social, eu vou fazer promoção, ponto de venda, etc e tal, mas com viés de venda. Eu não sou uma agência que cria awareness para a marca. O meu awareness eu crio através das vendas. Mas eu não sou uma agência para criar marca, né? E acho que o melhor exemplo disso é o Mercado Livre. Assim, Mercado Livre, que é uma conta nossa, tudo que você vê na rua, da vertical inteira, de filmes publicitários, digital, social, out of home, tudo que tem o viés de venda, Marcos Mion, Descontaço, Black Friday, etc., é a gente que faz. A Gut cria todo o branding, todo o posicionamento de marca, todo o desenvolvimento da marca Mercado Livre é a responsabilidade da Gut. O que a gente faz eu pego isso e tangibilizo na parte de engajamento, né? Então, a gente começou a atrair muitos clientes para esse negócio. A gente começou a fazer muitas coisas relacionadas a isso, né? Então, BYD é o melhor exemplo, né? A gente lançou BYD nessa história toda. BYD não tinha departamento de marketing, né? A Bullet e o Pablo, nós entramos juntos nessa história. E eu ajudei muito o Pablo na história de estruturar o departamento de marketing, criar planos, o plano de marketing, etc e tal. E a gente fez tudo, fez publicidade, fez digital, fez conteúdo, fez eventos, fez ponto de venda, fez absolutamente tudo. Em um ano a marca explodiu. Ninguém sabia pronunciar BYD em março. Em dezembro foi a marca que mais cresceu no mercado, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. A gente vê com uma lupa muito forte. Acho que o principal indicador que a gente vê todos os dias é venda. Então, quando o cliente fala pra gente, como é que foi esse projeto que a gente fez? Foi legal assim e tal. O sell-in aumentou em tanto, o sell-out aumentou em tanto. Eu falei, é isso que eu quero saber. Porque no final do dia é para isso que eu estou trabalhando, entendeu? Para você, obviamente, ter uma agência muito focada em resultado, eu sempre ouvi falar de uma agência de resultado, né? Mas é a Uhum, primeira vez que eu acho que eu estou vendo alguém falar de fato uhum, que isso é em termos práticos, o negócio da agência. uhum. Você precisa muito de dados, né? Você precisa de muita Total. informação para validar que você está Uhum. trazendo esse retorno para os seus clientes. Como é que funciona isso dentro da agência? Eu tenho várias ferramentas e plataformas dentro de casa. Então, eu consigo, em real time, o tempo todo, criar todas as métricas e entender todos os indicadores. Então, se é digital, eu consigo ver eh, eh, engajamento, eu consigo ver retorno, eu consigo ver tudo. Se é vendas, eu consigo ver quantas pessoas participaram, etc e tal. Eu cruzo isso com mídia para saber exatamente qual é o impacto da mídia naquela história toda. E normalmente, principalmente em alguns clientes IP, por exemplo, como a gente trabalha muito, nós, a DPZ e outras agências, juntos no processo, a Bullet acaba sendo o líder do projeto,
muito para indicar para a DPZ, falar assim, ó, vai por aqui ou vai por aqui, porque aqui tá dando certo nos indicadores, aqui não tá dando certo nos indicadores. Então, o tempo todo a gente faz isso. E ainda a gente tem cada vez mais usado o Nielsen e outros indicadores de vendas que departamentos de vendas dos clientes usam para a gente entender exatamente assim, como é que está o sell-in, como é que está o sell-out, o que a gente pode fazer para melhorar aqui, o que a gente pode fazer para melhorar aqui. Então, e vai. Tem para alguns clientes, por exemplo, a gente já chegou até a criar modelos de negócios ou novos canais de vendas para ajudar na performance do produto, entendeu? Vamos tangibilizar isso para deixar isso ainda mais legal. Conta alguns cases pra gente de coisas que vocês fizeram recente e que esses resultados vieram na ponta. Tá, vamos lá. Eu acho que tem Mercado Livre, não é um projeto, mas é uma sequência de projetos. É muito importante porque eu falo, é um marketplace. E os marketplaces hoje estão muito mais preparados do que os produtos tradicionais. Eles sabem exatamente para cada dólar que eles investem, para cada real que eles investem, quanto que eles têm de retorno em cada uma das ações. Então, os indicadores de um marketplace com o Mercado Livre é absurdo. Então, quando a gente cria toda a jornada do consumidor no que diz respeito ao engajamento de uma determinada campanha, digamos, descontaço, né? A gente tem que saber exatamente onde a gente vai atingir o consumidor e a gente tem indicadores suficientes que vêm do Mercado Livre para saber o seguinte, para cada peça individual que a gente está criando, qual foi o retorno daquela peça naquela plataforma, naquele site. Então a gente consegue claramente saber se a gente está indo no caminho certo ou não. E naturalmente criar novas coisas ou mudar alguma rota e etc e tal. Vamos fazer mais merchandising está dando mais retorno e assim por diante, entendeu? A gente fez uma campanha agora recentemente que foi um grande sucesso, eu não posso entrar em detalhes de números, mas que foi para Balduco, onde a Bullet fez praticamente tudo. A gente criou a parceria da Balduco com o Omelete, trouxemos o Gaulês para dentro, fizemos a história lá do PlayStation e o cookie dourado. E a gente conseguia ter métricas diárias do que estava acontecendo, entendeu? De todos os impactos, de todos os meios, de todas as mídias, para saber assim, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo, etc e tal. E o cliente, que foi muito bacana, o cliente dividia com a gente semanalmente sell-in, sell-out. Então eu sabia exatamente que regiões a coisa estava funcionando bem, que regiões não estavam funcionando bem, e foi absurdo. Assim, a gente teve crescimentos de 2 dígitos em vários KPIs, que foi muito bacana, que foi muito legal, entendeu? Então, esse é o melhor exemplo. Quando a gente trabalhou para a BYD era uma coisa mais engraçada ainda, porque a gente tinha uma meta, quando eles contrataram a Bullet, eles falaram assim, a gente quer vender 15 mil carros em um ano, de março a dezembro. Eu falei, tá bom, vamos embora. A gente vendeu 17 mil. Batemos a meta. Bacana. Só que a gente sabia, por dia, quantos carros estavam sendo emplacados. Então você sabia na ponta o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Então, esses KPIs, principalmente dos clientes que dividem muito com a gente, são fundamentais e funcionam muito bem. Isso mudou a forma de vocês prospectarem clientes? Total. Eu acho que o que acontece muito hoje é assim, a gente diminuiu drasticamente o volume de concorrência que a gente participa. Né? Antigamente, 60% do meu trabalho era concorrência, né? Lá atrás. 170 pessoas, eu precisava fazer a máquina girar. Hoje, eu diria para você que não chega a 20, tá? Então, a gente criou um mantra dentro da agência que é assim, vamos trabalhar com quem quer trabalhar com a gente, né? Basicamente é isso. E naturalmente, assim, se tem alguma marca que eu quero trazer para dentro porque eu acho legal, porque eu me identifico, porque eu acho que eu posso fazer um bom trabalho, eu vou trazer, né? Eu vou participar eventualmente até de concorrência, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, prospectar o cliente muito analisando como é que tá. Não é, oi, eu sou a Bullet, deixa eu mostrar um pouquinho de mim. Não, é o contrário. Eu chego para ele e falo assim: ó, a gente fez uma pesquisa, a gente tem Winning dentro da agência, a gente tem WGSN, a gente tem várias coisas dentro da agência onde a gente consegue fazer um pré-trabalho, bater na porta do cliente e falar assim: ó, eu vi tua última campanha, a gente fez uma análise, assim, assado, plugamos carisma junto, outros players também, para mostrar para eles assim, olha como pode ser diferente, olha como dá para ser mais legal do que isso, entendeu? Então, é engraçado, assim, vou dar um exemplo para você, a gente fez um case muito antigo da Bullet, que todo mundo fala até hoje, que é o iPod no palito, Sim. 2007, 2008.
E eu lembro que há 2, 3 anos atrás a gente bateu na porta da Kibon dizendo assim, cara, vocês voltaram com palito premiado. A gente mostrou para vocês naquela época que palito premiado não dava resultado. Então como é que a gente pode fazer isso diferente, entendeu? Então você consegue com muito mais propriedade dar informação para o cliente. E naturalmente a gente está hoje vivendo um ambiente muito rico em informação, inteligência artificial. Desde a época da internet a gente já conseguia ter isso. Então assim, a informação está lá. É só pegar, processar e apresentar para o cliente de um jeito diferente. De alguma forma, você montou um lab nos Estados Unidos. Uhum, Você tem porque é um mercado diferente, uhum, mais maduro, uhum. sob uma série de fatores, gigantesco por outra série de fatores. E você estava falando que você importou algumas coisas para o teu modelo local aqui. O que que esse lab americano mudou o teu negócio aqui no Brasil? Vamos lá. Eu acho que teve algumas situações que ocorreram no meu negócio que foram muito emblemáticos. Por exemplo, eu fiz o summit da Meta aqui e nos Estados Unidos simultaneamente. Então, eu ganhei a conta da Meta lá nos Estados Unidos e eu ganhei um job da Meta aqui no Brasil para fazer exatamente o mesmo summit. Quase nas mesmas proporções. Com uma diferença. O summit dos Estados Unidos era para o Mark Zuckerberg. Então eu fiz um evento, posso dizer que eu fiz um evento para o Mark. Só que lá, o time a Bullet tinham 8 pessoas trabalhando no projeto. Aqui no Brasil, 37. Então assim, ó, aqui no Brasil, por causa de todas as complexidades que a gente tem hoje, você precisa de muito mais gente, né? Isso foi a primeira coisa que a gente começou a entender que dá para ser diferente aqui no Brasil. Não tão igual aos Estados Unidos, mas dá para ser muito parecido. Você pode ser mais ágil nessa história toda. Então é natural, a Bullet sempre foi uma agência muito organizada, né? Só que, às vezes, organização e burocracia, elas se confundem nessa história toda. Então, simplificar os processos foi uma das coisas que a gente aplicou muito bem aqui no Brasil, né? A outra coisa é um pouco da relação com o cliente, né? A gente era uma relação com firewall aqui no Brasil, né? O cara passa. Até hoje isso acontece, né? Do tipo, vamos fazer uma concorrência, vocês vão entrar aqui para receber o brief, por favor, não abram as câmeras e não coloquem o nome de vocês, porque eu não quero que vocês saibam que agências estão participando. Isso não existe mais. A gente é uma indústria de emoção. A gente precisa trabalhar, né, dar e receber emoção o tempo todo. Não tem essa de... a gente brinca dos poker face, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma apresentação de uma concorrência para o cliente fala assim, não, eu não posso exprimir, mostrar nenhuma emoção que eu estou sentindo, porque tem que ser um ambiente justo. Não tem essa. Vamos dar risada, vamos falar, vamos bater palma, vamos criticar, tá tudo certo. Mas assim, vale a pena um pouco dessas emoções, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu lá e que a gente também está usando muito aqui, entendeu? E a história de revenue share, que daí entrando um pouquinho mais nessa história, que é uma coisa que a gente adotou dos Estados Unidos para o Brasil, e inteligência artificial está sendo meu grande laboratório. Eu estou fazendo muita coisa com inteligência artificial. A gente tem um cliente lá nos Estados Unidos agora que a gente vai fazer toda a produção com inteligência artificial. Lá está bem mais avançado do que o Brasil, a gente tem muito mais ferramenta ainda lá do que aqui. Então, isso é uma das coisas que a gente tá importando para cá, né? E isso não tira a vez do ser humano na história, né? Muito pelo contrário. Como é que isso tem potencializado o negócio de vocês, né? Você falou que isso é legal, que vocês estão usando tecnologia na veia, mas em termos práticos, como é que isso potencializa a qualidade da entrega da agência para o cliente? Tá. Eu acho que o primeiro erro que todo mundo comete é achar que tecnologia vai substituir o homem. Tá? Então, eu vou ter inteligência artificial, então em vez de ter 30 pessoas na criação, eu posso ter só 10. Não é isso, não é por aí, ao contrário. Eu vou continuar tendo as mesmas 30 pessoas na criação, só que elas vão produzir muito mais, né? Ou vão produzir com uma precisão muito maior, né? Por quê? Porque eu tenho hoje muita informação que eu consigo colher em muito pouco tempo, né? Então, o que vai acontecer, o que está acontecendo, pelo menos no caso da Bullet, a gente não negou inteligência artificial desde o D0. Então a gente está capacitando as pessoas com inteligência artificial, estamos motivando as pessoas a usarem inteligência artificial, temos os quads que estão sendo montados em cima de inteligência artificial, mas sempre com viés do tipo assim, é produtividade. É isso que a gente vai acabar colhendo nessa história toda.
e, e use inteligência artificial com responsabilidade. Né? A gente não vai nunca apresentar uma campanha para o cliente com os layouts feitos todos em inteligência artificial. A gente não vai fazer isso. A gente precisa ainda do ser humano, né? E isso é fundamental no processo. Né? Então, eu acho que ah, a tecnologia ela ajuda muito nessa história toda. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o que eu também estou trazendo, o que eu aprendi muito nos Estados Unidos. É um pouco, e é polêmico pra caramba, a história, a tal agenda woke, né? Que todo mundo fala, não, diversidade, inclusão e etc e tal. Que eu sou super a favor. Vamos deixar isso bem claro desde o começo. Só que os Estados Unidos ele teve uma pegada um pouco de... não vamos olhar o lado político, vamos olhar o lado do marketing mesmo. Hum. Os Estados Unidos teve uma pegada um pouco diferente do Brasil e eu gostei da pegada, que é assim, tem que ter legitimidade no processo. Não é, eu vou fazer uma agência cheia de diversidade porque é bonito de se falar. Acabou, você perdeu a legitimidade assim. Você tem que entender que diversidade é fundamental no processo porque ele vai deixar o ambiente mais rico, ele vai deixar a criatividade mais ampla, com pensamentos diversos, é legal pra caramba. Isso é legitimidade. Então isso é uma das coisas que também a gente aplicou bastante aqui. Legal. Eu vi há um tempo atrás uma palestra de um dos seus clientes, que era do Mercado Livre, junto com a Amstel. E eles falavam principalmente pela essa explosão que a gente teve do retail media, né? Mas eles mostravam um processo de construção de marca, de awareness, a partir de uma plataforma de vendas de e-commerce, que é o Mercado Livre. E de alguma forma, vocês se definem como um prestador de serviço focado em vendas, em resultado. É possível construir marcas e gerar awareness a partir de vendas? Total. E eu acho mais legal, eu acho menos vazio, né? Eu acho que, de novo, eu volto para BYD, né? Quer dizer, BYD não é o trabalho da Bullet ou o trabalho do marketing da BYD que fez a BYD ser o que é. Porque a BYD foi vendendo o carro, porque era um produto bom e era um produto barato, as pessoas foram formando opinião, foram criando awareness em cima da marca. Você olhava em todos os lugares e você via BYD na rua, né? Mercado Livre é o melhor exemplo. Quer dizer, Mercado Livre, assim, o mundo é feito de Amazon, né? Quer dizer, menos na América Latina, Menos América Latina. né? A Amazon não conseguiu bater no Mercado Livre aqui. Por quê? Porque o Mercado Livre, ele trabalhou muito forte no acesso. As pessoas tinham muito acesso, muita facilidade, um UX absurdo nessa história toda. Então, as pessoas vão se acostumando. O awareness de Mercado Livre veio pela usabilidade do processo. Então, as pessoas foram usando, foram comprando e foram entendendo o que era o Mercado Livre. Por isso que o Mercado Livre tá lá em cima, no topo, né? E todo trimestre, novos recordes de resultados, etc. Justamente por causa disso. Então, é total. E é isso que a gente acredita, entendeu? Do que simplesmente ficar batendo e construindo marca, que é importante, mas eu acho que você fazer isso através de vendas talvez seja mais sólido o processo, entendeu? 38 anos de Bullet. A gente pode dizer que ela atingiu a maturidade dela. O que isso na ponta se traduz em diferenciais? O que você olha para a Bullet hoje e fala, puta, a Bullet é muito diferenciada aqui? Tá, vamos lá. Eu acho que não tem como não olhar o mercado antes disso, né? Parafraseando Cazuza, meus heróis morreram de overdose. É assim, você conta nos dedos hoje quantas agências de 38 anos estão alive and kicking, né? Estão aí trabalhando, bombando e etc e tal. Eu acho que isso tem uma característica da Bullet que é a inovação. A gente não cansa de tentar inovar, né? Nós fomos primeiros em um monte de coisa no mercado. Eu tenho orgulho de dizer que a Bullet foi a primeira agência do mercado a fazer uma promoção com PIN Code, que hoje é comum. Que antigamente, não sei se você lembra, você escrevia carta para a caixa postal e depois você tinha aquela montanha de cartas, jogava tudo para cima e etc e tal. Então, a Bullet, em 2004, a gente fez uma promoção chamada Conexão Gatorade, onde a gente colocou PIN Code nas embalagens, né? E o consumidor ligava no telefone fixo e digitava no dial do telefone fixo
aquele código que ele achava. Foi um sucesso a promoção. Um ano depois já não tinha mais promoção com carta. Então, assim, a gente tem o maior orgulho de dizer isso. Então, inovação é fundamental no processo, né? Então, e é meio óbvio, é price of entry, né? Todo mundo, se você não inovar, você morre, né? Então, hoje você conta nos dedos as agências que estão vivas, e estão trabalhando, e estão legais, etc e tal. A maioria mudou de nome, o fundador não está mais na ativa, enfim, desaparece nessa história toda. Então, acho que a primeira característica da Bullet é a senioridade do processo. Eu sou super hands-on, sempre fui e sempre vou continuar sendo. Adoro o que eu faço, né? E isso tem um valor, né? O fato de, sabe, você olhar de igual para igual para o cliente, acho que os cabelos brancos ajudam um pouco, a experiência também. Muitos dos clientes com que eu me relaciono hoje eram assistentes de marketing há 20 anos atrás, hoje são CEOs, presidentes, CMOs. Isso é muito bacana, né? Porque a gente nós vivemos essa história todos juntos, né? Então, essa senioridade no processo é uma característica muito forte da Bullet, além da inovação. E a outra que eu acho que é fruto de toda essa mudança que a gente fez é a leveza. A gente conseguiu recriar uma agência leve. É uma agência com 80 colaboradores, não é uma agência pequena, cheio de plugins, porque eu vou plugando empresas, especialistas e etc. em cada projeto que eu tenho, e é leve, né? Então, essa leveza dá para o cliente economia, começa por aí, quer dizer, é econômico trabalhar com a Bullet em vários aspectos. Todo mundo fala assim, a Bullet é uma agência cara. Graças a Deus me acham que eu sou uma agência cara, mas eu sou hoje muito acessível, né? E ágil. Eu consigo ter um projeto que vai para a rua, quer dizer, quando esse programa for pro ar, provavelmente já foi para a rua, que é uma live que a gente está fazendo para Forno de Minas, que é uma live premiada junto com na verdade é uma live, tipo live shopping, como a gente tá fazendo, só que o consumidor, se ele tiver Forno de Minas no freezer, ele ganha prêmio, né? Então, o Porchat é o âncora dessa história toda. E esse projeto a gente fez em 2 semanas, né? Assim, a gente criou, planejou, apresentou, produziu em apenas 2 semanas, né? Então, essa agilidade é muito bacana, porque permite você mudar a rota. Até porque eu tenho uma teoria, o mercado já tem essa teoria, mas eu também muito, muito presente na história dos Estados Unidos, que é uma ideia que fica sendo cozinhada por muito tempo, ela vira uma ideia velha, né? E acho que hoje, como as produções elas estão cada vez mais baratas, o mercado permite tentativa e erro. Cara, faz um filme, coloca na rua, deu errado, tira, faz outro, coloca na rua, porque hoje um filme não custa mais 500 mil reais. Você faz um filme hoje com 50 mil reais, Sim. dependendo do filme que você fizer. Então, essa agilidade é muito, muito fundamental no processo. Novidades que você possa nos contar. Algumas. Eu acho que uma das apostas da Bullet, porque consolidam muito bem a história do live shopping, desculpa, do storytelling, é o live shopping. A gente começou a fazer live shopping há 3 anos atrás, quando ninguém estava fazendo. Porque também era uma coisa que estava acontecendo muito nos Estados Unidos, na China principalmente, etc. E tal, a gente tentou fazer aqui. Todo mundo engatinhou. Ninguém conseguiu fazer o live shopping como é na China, exatamente. Eu acho que vão ter novidades, uma virada de página no nosso live shopping logo, logo. Acho que isso é fundamental no processo, né? Eu acho que a história de Forno de Minas é um melhor exemplo disso, né? Logo, logo vai ser lançado um novo iPod no palito, não posso revelar ainda qual é a marca, mas é bacana porque é uma coisa do tipo assim, cara, dá pra revolucionar, dá pra ser diferente, dá pra fazer melhor, né, nessa história toda, né? A gente tem uma collab super bacana de Ipiranga com a Reserva, que foi uma coisa que a gente, lá atrás, a gente criou, a gente foi atrás da Reserva, a gente fez essa collab e vai também mudar um pouco os paradigmas das promoções e dos projetos de ativação nos postos de gasolina. Que isso pra gente é super bacana, entendeu? Então, essas poucas novidades é um exemplo de, cara, como é que eu
como é que eu cutuco, como é que eu subo a régua mais um pouco? Como é que eu cutuco, entendeu? E eu só consegui fazer isso, Fábio, porque a gente não fica mais perdendo tempo em concorrência. Tem uma coisa que aconteceu muito na pandemia, e eu lembro claramente isso, quando os eventos morreram, surgiram os eventos online, as lives, que eram os eventos online. Era a única forma de você lançar um produto e etc e tal. E daí todas as agências de eventos começaram a fazer, não, montei uma superestrutura de evento online, né? Só que as produtoras fizeram a mesma coisa. E as agências de turismo fizeram exatamente a mesma coisa. Todo mundo fez isso. Então você não pode ser uma agência que faz evento. Você não pode ser uma agência que faz propaganda. Você não pode ser uma agência que faz anúncios de página dupla. Não, você tem que ser uma agência de comunicação. Você tem que ser uma extensão do departamento de marketing, né? Então, isso tudo mostra para onde que a gente tem que ir, para onde que a gente tem que caminhar, né? E, obviamente, inteligência artificial. A gente tem um cliente nos Estados Unidos que a gente vai começar agora toda uma produção de inteligência com inteligência artificial, que é infinitamente mais barato, obviamente que é uma outra característica de campanha, mas que promete ser muito legal. Eu comecei nesse mercado um pouco depois, eu começo em 95. É, E vou te falar uma coisa que eu nunca falei. O trabalho da Bullet, o teu trabalho, sempre foi muito inspiracional para mim. Eu sempre Porque olhei para vocês e falei, cara, esses caras fazem coisas muito legais. E para mim hoje estar aqui falando com você, que é uma pessoa que eu gosto demais, Obrigado. e ouvir que vocês com 38 anos são adolescentes, é mais legal ainda, cara. Como é possível, com 38 anos, você permanecer absolutamente jovem? Parabéns. Pô, muito obrigado. Likewise, também tenho o maior carinho por você. E eu acho que é engraçado, eu tenho hoje 56 anos, mas eu tô super presente, eu fico discutindo o projeto, eu fico metendo o bedelho em criação. É, Tem jeito, é o jeito feoff de ser, né? Eu brinco isso com a equipe. Só que hoje tem muita gente na Bullet trabalhando que não era nascida quando a Bullet surgiu, né? E isso é muito bacana, né? Você fala assim, geração Z, geração Z. Cara, é bacana. É a história da diversidade que eu falei pra você, assim. É muito legal você ver como as pessoas pensam com idades e gerações completamente diferentes. E acho que é isso que me faz viver bastante, entendeu? Essa história de trabalhar Brasil e Estados Unidos, pra mim é super legal. Eu virei americano, porque foi uma opção minha, mas eu fico muito indo e voltando. Eu tô presente todos os dias em todas as reuniões, seja virtual, seja real. É engraçado que eu venho às vezes para o Brasil, eu fico bastante tempo no Brasil, e às vezes eu fico no Brasil e não consigo fazer uma reunião real, presencial com o cliente, porque ele quer fazer virtual. Eu falei, pô, então eu fico lá nos Estados Unidos, né? Sim. Então, mas é muito gostoso, assim, eu tô conseguindo, e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu acho que agora tá na medida certa. Fernando Figueiredo, Feoff, muito obrigado por ter aceito esse convite, contar essa história incrível. Parabéns por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado e me convida sempre. Estarei aqui. Que bom. E é isso, queridos amigos. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta com mais um palestrante, com mais um amigo, com mais uma pessoa incrível para contar histórias tão bacanas como o Feoff contou pra gente hoje.